Com a graça de Deus e com muito prazer cumprimentamos os nossos amigos internautas. Mais uma vez, estamos aqui para estudar a Palavra de Deus juntos com o programa A Bíblia Fala. Hoje vamos abordar um assunto interessante. De onde viemos? De onde veio o ser humano? Aqui para a Terra. De onde vieram os nossos pais Adão e Eva. Vamos começar falando sobre os anjos rebeldes. Aconteceu no céu um grande conflito entre Miguel, que é um outro nome que a gente usa para Jesus, então Miguel e os seus anjos contra o dragão Satanás e seus anjos, e podemos conferir isso lá no livro de Apocalipse, no capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 9. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, ou seja, não venceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Mas por que aconteceu esse terrível conflito? Os anjos foram criados com o dom do livre-arbítrio, ou seja, liberdade de escolha, como o homem também foi posteriormente, ou seja, com a capacidade de tomar suas próprias decisões, podendo escolher entre o bem e o mal. E Lúcifer era um anjo de primeira grandeza, um querubim. Porém, ele se encheu de orgulho, pretendendo ser igual a Cristo. Vamos conferir lá no livro de Isaías, profeta que também recebeu revelações de fatos que já aconteceram, que estão acontecendo e outros que acontecerão no futuro. Vamos para o livro de Isaías, capítulo 14, versículos 13 e 14, que nos dizem: Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e o nome da congregação me assentarei, ou no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei até acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E como consequência dessa atitude de orgulho e rebeldia, Lúcifer e aqueles anjos que o seguiram foram expulsos do céu, conforme nos relata a segunda epístola de Pedro, lá no capítulo 2, versículo 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou aos abismos de trevas, reservando-os para juízo. Satanás foi expulso do céu e, infelizmente, está solto na terra, segundo nos relata o livro de Jó, lá no capítulo 1, versículos 6 e 7, que nos dizem: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. A criação dos céus e a terra foi muito interessante para a presença do homem. No primeiro capítulo do livro de Gênesis, temos o relato da criação dos céus e da terra e de tudo que eles contêm. Já o profeta Isaías diz em seu livro que Deus criou os céus e formou a terra para ser habitada. Vamos ver então lá no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 18. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra,
que a fez e a estabeleceu, ou seja, organizou, que não criou a terra para ser um caos, uma confusão, uma grande desordem, mas para ser habitada. Eu, o Senhor, sou o Senhor e não há outro. Muito interessante, então, esse capítulo 18, 45, aliás, o versículo 18, que diz ao seu final, que Deus criou a terra para ser habitada e não para ficar naquela confusão sem ninguém cuidando da mesma. E ele disse, eu sou o Senhor e não há outro. Os versos 7 a 17 do capítulo 2 de Gênesis nos relatam que Deus criou e colocou o homem no Éden, no paraíso, para cuidar e guardar. O Criador ofereceu todas as condições para que Adão e Eva fossem felizes e vivessem eternamente junto dele no paraíso. Porém, os dois, fazendo mau uso do livre-arbítrio, que é a liberdade de escolha, desobedeceram e tiveram que arcar com as consequências. Então, na Bíblia, em Gênesis, capítulo 2, versículos 7 a 17, podemos encontrar como Deus criou o homem e as primeiras instruções e orientações que ele deu. E no Novo Testamento, em Efésios, Paulo escreveu para que fomos criados. Efésios, capítulo 2, versículo 10, que diz o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O capítulo 3 de Gênesis nos conta a história da tentação de Eva e a queda do homem, pois a serpente foi usada por Satanás para persuadir, para convencer, para enganar a mulher que cedeu ao assédio, que é o cerco insistente, e, juntamente com Adão, desobedeceu a Deus, comendo o fruto da árvore que estava no meio do jardim, o que o Criador os havia proibido de fazer. E o primeiro casal criado pelo nosso Pai Celestial foi desobediente e cometeu o primeiro pecado da humanidade, usando do livre arbítrio, aquela capacidade já mal usada anteriormente também por Lúcifer e seus anjos, e da qual nós também fomos dotados para escolhermos entre o bem e o mal. Vamos ver o que nos diz lá o livro de Gênesis, capítulo 1. Mas a serpente mais sagaz, astuta, esperta que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis 3:2 continua, respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. E Gênesis 3:3 diz, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. E no versículo 4 continua, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. No versículo 6 nos diz, vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também para o marido, e ele comeu. A partir do versículo 13 até o 20, ou 24 melhor, do capítulo 3, então, está escrito o que Deus falou para a serpente, para Eva e para Adão sobre as consequências de suas atitudes de desobediência.
inclusive amaldiçoando a serpente e a terra. Vamos conferir então o que Deus disse a partir do versículo 13 até o 24 do capítulo 3 de Gênesis. Começamos então pelo versículo 13. Disse o Senhor à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu Eva: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse Deus: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo de ser para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse Deus: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses, maldita é a terra por tua causa, e em fadigas, ou seja, cansaço, obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá cardos, insos e abrolhos, espinhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva para sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de livrar a terra, de lavrar a terra de que fora formado. E encerrando, no versículo 24, diz o seguinte: e expulsou o homem, colocou querubins, anjos, ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir, o brilhar de uma espada, que se revolvia, se agitava, para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos louvar o nosso Deus com o hino, já que nós estamos estudando na Bíblia a procedência do homem, de onde veio o ser humano, né? É interessante que a gente estude, porque lá no Evangelho de Mateus, Jesus falou e Mateus escreveu no capítulo 22, versículo 29, que diz: errais não conhecendo as Escrituras. Por isso é importante que a gente leia, que a gente conheça desde a formação da terra, da criação do homem, para que se dê uma sequência no estudo de toda a Bíblia, para não errarmos, como disse Deus: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Vamos então com o hino que diz a Bíblia. Sagrado, para o fiel, eis aqui está.
diz a Bíblia, poucos dirão. Que diz a Bíblia, cumpre saber. Seus mandamentos, guardemos todos. Leve Jesus, iremos ver. Ao vir o Mestre, há de saudar-vos, vós que pisais a sua lei. Há de achar-vos justificados ao meditar e responder. Que diz a Bíblia, poucos dirão. Que diz a Bíblia, cumpre saber. Seus mandamentos, guardemos todos. Leve Jesus, iremos ver. Muito bem, estamos apresentando o programa A Bíblia Fala. Hoje estamos abordando o tema de onde viemos. Nós já vimos aí, resumidamente, que Deus criou o mundo, tudo que há no mundo, depois criou o homem, a mulher, e os colocou lá no Éden para que cultivassem, para que cuidassem e se alimentassem de tudo que lá existe, e que somente daquela árvore, no meio do jardim lá, que não poderiam comer. E eles desobedeceram e comeram e tiveram que aguentar as consequências que nós também estamos aguentando até hoje, né? Então vamos a uma conclusão do que falamos até aqui. O primeiro capítulo de Gênesis, os versículos que relatam a criação da terra, nos deixam claro que Deus colocou então lá o Adão e a Eva num lugar maravilhoso, o Éden, que ele criou especialmente para que eles habitassem para sempre, cultivando, cuidando e sendo muito felizes, não conhecendo a dor, a doença, a tristeza e a morte, ou seja, vivendo a felicidade plena e eterna. Mas, como consequência pela desobediência dos dois, é de lá que o ser humano veio, e por descendência, nós também. Pelo que nos relatou até agora o livro de Gênesis, concluímos que o primeiro casal humano criado por Deus foi expulso do jardim do Éden. Mas seria esta vida aqui na Terra um castigo pelo erro de Adão e Eva? Lembrando ainda o que está escrito lá no capítulo 3 de Gênesis. A partir do versículo 13 até o 24, que citamos anteriormente, podemos entender que a expulsão de Adão e Eva foi uma consequência dos seus atos. Porém, percebemos, através do estudo da Bíblia, que pela infinita bondade e misericórdia de nosso Criador, além da punição, Ele também está concedendo à humanidade a oportunidade de voltar para junto dEle e ter aquela vida maravilhosa para a qual nos criou. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, tinha certeza que o ser humano continuaria fazendo mau uso do livre-arbítrio, a já citada capacidade de escolher. E em vista disso, fez acontecer o dilúvio, do qual sobraram apenas Noé e sua família, que recomeçaram a formação da humanidade e também se corromperam e falharam. Mas já estava planejada a vinda do seu filho Jesus ao mundo para morrer na cruz, pagando pelos nossos pecados, e assim ser o nosso Salvador, pois ele sempre nos amou e continuará amando eternamente. No livro de Apocalipse, João profetizou sobre a besta, que revela numa linguagem figurada que Cristo foi morto desde a fundação do mundo
Vamos ver o que nos diz lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Adorá-la-ão aí se refere à besta, né? Vamos repetir. Capítulo 13, versículo 8. E adorá-la-ão, que é a besta, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O ser humano falhou mais uma vez e não soube aproveitar a primeira oportunidade que teve de se regenerar e voltar para junto do Criador. E então recebeu outra chance após o dilúvio. Mas, infelizmente, continuaram mais ainda com desobediência, violência e corrupção. O Criador poderia ter eliminado o casal, no caso Adão e Eva, após o pecado de desobediência, pois já havia lhes orientado que se comessem ou tocassem no fruto da árvore do meio do jardim, morreriam, ou seja, não teriam mais aquela vida eterna e feliz para a qual foram criados. Porém, nosso Pai Celestial, em sua bondade infinita, naquele momento apenas os expulsou para que, aqui na terra, passassem por todos os sofrimentos que um ser humano enfrenta, podendo chegar à regeneração. E antes de morrer pelo pecado que cometeram, gerassem filhos, dando início à formação da humanidade no mundo em que vivemos hoje. E nas Sagradas Escrituras estão registrados fatos tristes de desobediência, violência e corrupção do gênero humano, sendo que os capítulos 4 e 5 de Gênesis, voltando um pouco, nos relatam os nascimentos de Caim e Abel, o primeiro homicídio cometido na terra, a união de Caim com sua mulher e os demais descendentes de Adão até Noé e seus filhos Sem, Cã e Jafé. E os versos 5 e 6 e também o 7 do capítulo 6 nos contam que Deus viu que a maldade do homem havia se multiplicado e externou e revelou sua decisão de fazer desaparecer da face da terra o homem e as outras criaturas criadas, revelando seu arrependimento de os haver feito. Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 7 nos dizem: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, que era continuamente mau todo o seu desígnio, seus planos do coração humano. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. O versículo 8 diz que Noé achou graça, ou seja, agradou diante do Senhor. E o 9 salienta que ele era varão justo, íntegro e andava com Deus. E essas virtudes mereceram a confiança do Criador. Gênesis capítulo 6, versículos 8 e 9 nos dizem: Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Era homem justo, íntegro, correto entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Já os versos 11 e 12 nos contam como estava a terra. A terra estava corrompida, estragada à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido, estragado o seu caminho na terra. E aí
aconteceu o dilúvio. Pelas passagens bíblicas que citamos e que estudamos, constatamos que Deus criou o mundo com todas as condições para que o homem o habitasse e fosse muito feliz. Porém, como vimos nos 2 últimos versículos, 11 e 12 do capítulo 6 de Gênesis, a desobediência, a corrupção, a violência originadas do primeiro pecado de Adão e Eva fizeram com que o Criador se arrependesse de haver feito o homem e outros seres vivos. E a partir do verso 13, também do capítulo 6, o Criador anunciou o dilúvio para Noé, dando-lhe todas as instruções de como a arca deveria ser construída, quem levaria ele junto na arca. A gente pode ler, em casa, cada um, lá no livro de Gênesis, do capítulo 13 até o 22, que está tudo relatado ali. Já no capítulo 7, Deus comunicou a Noé que ele e toda a sua casa, todos os seus familiares, deveriam entrar na arca, relacionando quantos de cada tipo de animal e ave deveriam ser embarcados e quanto tempo ele faria chover. Analisando as revelações e recomendações que o Criador fez a Noé, podemos ver que o ser humano estava ganhando uma nova oportunidade de reiniciar sua vida aqui na Terra, pois o homem, fazendo mau uso do livre-arbítrio, havia corrompido seu caminho. E vendo que Noé era um homem íntegro, Deus confiou a ele e à sua família a missão de recomeçar a formação da população humana após o dilúvio, sempre dotados do livre-arbítrio. Ainda no capítulo 7, a partir do versículo 17 ao 24, temos uma narrativa do que aconteceu na terra durante os dias do dilúvio. Será muito proveitoso que os amigos e amigas leiam todo o capítulo 7 de Gênesis. É muito interessante, é um pouco longo para a gente ler aqui agora, mas é muito importante que leiam todo o capítulo 7. E o capítulo 8, também de Gênesis, nos conta o que aconteceu na terra após 40 dias de chuva que destruiu todos os seres vivos que não estavam na arca, sendo que Deus ordenou a Noé que ele, sua esposa, seus filhos e esposas deles e todos os animais se saíssem da arca, e também que Noé levantasse um altar e oferecesse holocaustos, sacrifícios sobre o mesmo. Será muito bom então a gente ler também o capítulo 8 de Gênesis. Já no início do capítulo 9, também de Gênesis, nosso Pai Celestial abençoou Noé e seus filhos. Capítulo Gênesis, ou melhor, livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 1 diz: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. As palavras desse versículo representam uma aliança do Criador com Noé. Ainda no capítulo 9, do verso 20 ao 27, temos a narração da embriaguez de Noé e a maldição que ele lançou sobre seu neto Canaã como consequência do ato de desrespeito de Cã cometido contra seu pai. Ele se enganou e o seu filho cometeu um ato de desrespeito, contando para seus irmãos e fazendo chacota do pai que estava embriagado. Aí o Noé amaldiçoou Canaã, que era filho de Cã, que cometeu esse desrespeito. No 10º capítulo temos a relação dos descendentes de Noé, e no 11º consta que eles tentaram construir uma torre muito alta, a qual pensavam que poderia chegar aos céus. Os outros objetivos
desta gigantesca obra era que ela os tornasse célebres e fosse um marco que os impedisse de espalharem-se sobre a face da terra, o que não agradou a Deus, pois a aliança com Noé, em Gênesis capítulo 9, versículo 1, diz, já falamos sobre este versículo, mas vale a pena a gente repetir. Diz o seguinte: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então não era para ficar somente num lugar. Como eles ficaram, construíram a torre para que não se distanciassem dela, né? A torre de Babel, né? As palavras da aliança do Criador com Noé e seus filhos são confirmadas em Gênesis 9, 7, 8 e 9. E a construção da torre, depois chamada de Babel, palavra que significa confusão, foi uma tentativa de quebra da aliança pelos descendentes de Noé, o que ocasionou uma reação do Criador relatada no verso 5, ou do verso 5 até o 9 no capítulo 11. Para melhor entendimento desse estudo, é importante que os nossos prezados amigos internautas e amigas leiam em suas Bíblias os capítulos 9, 10 e 11 do livro de Gênesis, pois são históricos e muito interessantes. Após o dilúvio, a raça humana ia se multiplicando, as trevas da desobediência a Deus, a corrupção, a libertinagem, a ganância, a avareza, o desrespeito, a violência e muitos outros males voltaram a tomar conta do mundo. O Criador colocou Adão e Eva, nossos pais, no jardim do Éden, para que fossem eternamente felizes, e pôs à disposição deles os frutos de todas as árvores do jardim. Porém, do fruto de uma árvore especial eles não poderiam comer. Mas o primeiro casal da humanidade se deixou levar pela esperteza de Satanás, que usou uma serpente para ludibriar, para enganar Eva, que depois convenceu Adão, e os dois desobedeceram a Deus e, como consequência, foram expulsos do Éden. Mas, como já citamos anteriormente, além da expulsão, uma punição tem uma finalidade mais importante, que é a oportunidade que estamos tendo nós hoje de voltarmos para aquele lugar maravilhoso, junto com o nosso Criador, sendo que para isso Ele colocou à nossa disposição os seus ensinamentos e orientações para que possamos ser bem-sucedidos na caminhada rumo ao lar celestial. E no próximo programa voltaremos a falar sobre o que Deus providenciou para que possamos ter uma vida feliz aqui na terra, obedecendo os seus ensinos, os seus mandamentos e preparando-nos para voltarmos para junto dele. Vamos louvar a Deus com mais um hino intitulado Deus é Nosso Pai Amado.
Então falamos um pouquinho sobre a origem do ser humano, de onde viemos, tudo o que aconteceu, a oportunidade que Deus deu a Adão e Eva, a sua descendência, para aqui na Terra reiniciar a sua caminhada rumo à redenção. Depois, problema da corrupção, da maldade, de tudo que existiu, da avareza, Deus então mandou o dilúvio e dali sobrou a família de Noé, que fez uma aliança com Deus, mas também falharam na aliança. E aí que continuamos então, nós como descendentes aqui na Terra, mas Deus também já tinha providenciado para que Jesus viesse, morresse na cruz por todos nós, pelos nossos pecados, dando-nos oportunidade de voltarmos um dia para junto do nosso Pai Celestial. E em próximos programas estaremos continuando esta história do homem aqui na Terra. A todos, muito obrigado pela companhia. Esperamos que aquilo que aqui falamos hoje tenha sido do proveito espiritual dos nossos amigos e amigas internautas. Sr. Aldo Pimentel, nos trabalhos técnicos de áudio e vídeo. A todos, obrigado pela companhia e ficamos com o nosso bom Deus.